Olá! Eu não sei nem por onde começar esse vídeo, mas eu vim contar um pouco do que aconteceu com Estela, do que aconteceu com a gente. Eu acho que o vídeo vai sair um pouquinho grande, porque é praticamente um ano de história, mas eu vou tentar resumir, falar só as coisas mais importantes. Começando pela gravidez, a minha gravidez foi ótima em relação a mim. Em relação ao bebê também, não foi bem uma gravidez de risco. E aí eu engravidei em janeiro e em junho, quando eu já estava com 5 meses de gestação, eu fiz a segunda morfológica. Quando eu fiz a primeira morfológica, não deu nada. O bebê estava super normal, saudável. Aí na segunda morfológica, o médico viu que a minha filha tinha uma fenda no lábio. Também é chamado de lábio leporino. E assim, no início eu não sabia. Daí assim, ele foi muito sério, o médico da ultrassom. Então, a sua filha, ela tem um cortezinho no lábio. E eu fiquei assim, um corte? Como assim? Eu pensei que era um corte assim, tipo, sei lá, ela se arranhou, sei lá, rasgou, eu não sei. Eu falei, doutor, o que é isso? Como é isso? Aí ele falou assim, peraí que eu vou te mostrar. Aí ele me mostrou várias fotos. Quando ele me mostrou as fotos de crianças com fenda labial, nossa, eu desabei, porque eu falei, meu Deus do céu, minha filha vai nascer com isso, o que aconteceu? O que foi que eu fiz para ela nascer assim, para ela ser assim? E ele, não, isso não tem causa definida, muitas crianças nascem com essa fenda e tudo, é uma malformação do bebê. Tudo bem, passei 2 dias chorando, meu sofrimento já começou aí, né? Porque eu já tava pensando, nossa, ele falou que tinha cirurgia e tudo, eu falei, meu Deus, minha filhinha com 3 meses de vida vai ter que passar por uma cirurgia de correção de boca, nossa, já tava sofrendo com aquela cirurgia que a gente nem sabia que não ia acontecer, na verdade. Eu fazia muitas ultrações, porque a minha obstetra pedia, e daí fiz de novo a outra ultrassom de rotina, e o médico começou a suspeitar que o palato também era aberto. Fiz uma ultrassom 3D com ele, ele não conseguiu ver claramente, mas ele disse que a sugestão de fenda palatina, do palato aberto, era muito grande, então só seria confirmado no parto. Daí já começou meu sofrimento de novo. Meu Deus, mais uma coisa! Senhor, o que está acontecendo? Mais uma coisa, além do lábio leporino, ainda a fenda palatina, o céu da boca aberto. Porque assim, pesquisem aí o que é lábio leporino e fenda palatina que vocês vão ver. Nossa, eu pesquisei de tudo, de o que é que a criança precisar. Precisa de uma chupeta, de uma mamadeira personalizada, muita coisa. Eu estava sofrendo por antecedência, já estava pesquisando tudo sobre isso. Mas também para tentar dar um conforto pra gente. Só que quando eu estava com 32 semanas, a minha médica passou pra mim um ecocardiograma fetal. Eu nem sabia desse exame, eu não tinha pedido e tal. E na verdade esse exame ele faz a partir de 20 e poucas semanas, 26, até 28 semanas. Só que a minha obstetra muito, sei lá, esqueceu de me passar, não sei. Ela já sabia que minha filha tinha um lábio leporino, tinha uma formação, e só foi me passar com 32 semanas. Daí eu fui para mais esse exame ecofetal. E o cardiologista, né, ele ficou lá na minha barriga 30 minutos, mexendo ali na barriga. E eu comecei a me preocupar, porque ele demorava demais. Demorava muito. Eu falei, doutor, tem alguma coisa errada, porque o senhor está demorando demais. E ele, não, peraí, só mais um pouquinho que tem uma coisinha aqui. Eu falei, meu Deus, mais uma coisa. Aí ele terminou lá e falou assim, ó, é sugestivo que a sua filha tenha uma malformação no coração. Gente, eu tava sozinha. Eu fui fazer esse ecofetal sozinha, porque eu não achei que seria um exame assim muito sério, sei lá, eu não sei o que passou pela minha cabeça. Eu não chamei meu marido, porque ele sempre me acompanhava em todas as ultrassons. Mas nessa eu fui sozinha. Daí ele foi me explicar o problema que Estela tinha no coração.
era sugestivo de estenose da válvula pulmonar. E eu, ai meu Deus, eu não sei o que é isso. Saí de lá aos prantos, chorando. E daí eu fui contar pra minha família. Aí, como sempre, eles tentavam me acalmar e tudo. Aí a gente marcou um exame de eco fetal novamente com outra médica, uma cardiopediatra, porque o que eu fiz era cardiologista mesmo, então ele não tinha bem a especialidade, mas fez, porque era o que o plano cobria. Daí a gente pagou particular uma cardiopediatra que confirmou o diagnóstico de malformação no coração de Estela. Ela realmente tinha uma estenose da válvula pulmonar e ela falou todas as possibilidades que seriam possíveis para Estela. De início, Estela faria um cateterismo, que não é bem uma cirurgia cardíaca. É um exame que coloca um catéter por dentro, mas não abre. Pesquisem aí o que é cateterismo, porque eu não sei explicar direito, mas muita gente já ouviu falar. Aí tudo bem, eu falei, doutora, então eu vou ter minha filha e eu não vou poder levar ela para casa? E ela, não, você não vai poder, porque a sua filha vai ficar com acesso que leva medicamento para ela sobreviver. Ela não vai poder sair desse medicamento. Ela vai ficar nesse medicamento até ela fazer o cateterismo. Era assim um problema simples, era estenose da válvula pulmonar, é a válvula que bombeia o sangue do coração para o pulmão. Essa válvula era entupida, não, bem justinha, bem próxima, bem estreita. Com o cateterismo poderia abrir essa válvula e ela começar a funcionar. Simples, né? Inicialmente um procedimento simples. Até então a gente pensava assim, nossa, então tá, a gente já tá sabendo de tudo, então a gente já vai se programar, se planejar e tudo. E a gente pensou assim, que ela ia ficar um mês no hospital no máximo. Porque a gente pensou, não, a gente vai ter ela, com 3 dias a gente vai conseguir uma transferência, ela vai fazer o procedimento dela, depois ela vai se recuperar e vai pra casa. A gente achou que ia ser muito rápido, porque até a cardiopediatra falou assim, olha, se correr tudo bem, esse procedimento é muito rápido, vocês vão pra casa logo. E eu comecei a ter esperança, né? Mal sabia eu que eu não sabia de nada, mal sabia eu que não sabia de nada, né? Mal sabia eu que tudo isso ia virar de ponta cabeça. Daí, como meu plano é um plano ambulatorial, ele não cobria parto. Então eu fui pro SUS. Fui pra maternidade, José Maria de Magalhães Neto. Me internei com 39 semanas de gestação, porque foi o indicado pelo obstetra de lá. Com 39 semanas eu já poderia fazer o parto. Por quê? Porque a Estela ia precisar de uma UTI. Ela tinha que nascer e ir direto para a UTI. Eu só poderia fazer o parto quando houvesse vaga na UTI, na maternidade. 2 dias depois de internamento, eu fui para uma cesárea, enfim. Daí conseguimos a vaga na UTI. Quando ela nasceu, eu tive uma emoção tão grande, acho que só quem é mãe deve sentir, porque, gente, eu não sei nem explicar aquela emoção, nunca tive uma emoção tão grande. Daí eu só consegui ver minha filha no outro dia, porque eu tava de cesárea, não conseguia levantar da cama, e fui ver ela, coisa mais linda do mundo, e com cortezinho no lábio, e confirmada a fenda palatina. Depois que nasceu, foi confirmado porque viram, né? O céu da boca dela era aberto. Com 2 dias de vida, ela já começou a passar mal, com problema respiratório. O coração não bombeava o sangue para o pulmão, então ela ficava com insuficiência respiratória. E assim, os dias foram se passando e nada da vaga surgiu. Ela, quando nasceu, no outro dia, a minha sogra já foi colocar ela no plano de saúde, que é um plano familiar não, é um plano que a avó pode passar para o filho e para o neto. O plano serve. Daí fez um plano para ela para facilitar mais as coisas, pra a gente achando, né, que a transferência ia ser mais rápida por causa do plano de saúde. E não foi bem como a gente pensou. E passam dias e Estela começa a passar mal. Não só insuficiência respiratória. Estela começou a ficar com a barriga inchada, a vomitar e a fazer cocô com sangue. Ela vomitava muito, fazia muito cocô com sangue.
A gente ficou muito preocupado. Só que os médicos não diagnosticaram nada, simplesmente fez uma hemocultura que a gente nem viu o resultado direito. A gente nem viu o resultado, porque demorou tanto pra sair que quando saiu a gente nem tava mais na maternidade. E começou no antibiótico durante 14 dias. E nada da vaga também surgir, né? Não sei como é. Daí a gente entrou na justiça. Meu marido e minha sogra que entendem disso aí, porque eu não tive nem cabeça pra isso, pra entender essas coisas. E vai se passando dias e Estela ficando pior. Porque assim, ela melhorava, mas aí voltava. Febre era direto. Sei que nessa saga foram 28 dias na maternidade. E foram 28 dias porque no 27º dia nós resolvemos ir numa TV. Aliás, antes mesmo, durante a semana, a gente já tinha ido na TV, só que não tinha dado resultado porque foi assim bem rapidinho. Daí, uma colega minha da faculdade, ela me deu o contato de uma produtora da Record e ela entrou em contato com a gente e pediu pra gente gravar. E eu falei, eu vou, nós vamos. Daí, a primeira vez eu gravei sozinha e chorei lá. E apelei mesmo, porque minha filha ia morrer se ela não fosse transferida, porque na maternidade eles não podiam fazer nada por ela. Só num hospital com suporte, que era o Santa Isabel ou o Ana Nery, que é pelo SUS. Ah, e mesmo a gente encontrando vaga também em outros hospitais fora do estado, São Paulo, Rio de Janeiro, o Planserv ele não quis transferir. Mesmo com justiça em cima, eles não quiseram transferir. Claro, né, eles iam querer um hospital daqui porque é menos gasto. Mas isso é a vida de uma pessoa. Daí quando foi no outro dia, surgiram 2 vagas. Um no Hospital Santa Isabel e outro no Ana Nery. E foram direto primeiramente para quem? Para nós. Tinha outras mães lá esperando também. Inclusive uma das mães lá que virou amiga minha, ela conseguiu a vaga na Ana Nery, porque eu escolhi ir pro Santa Isabel. Então assim, a gente acabou ajudando outras pessoas lá dentro, né? E a gente foi pro Santa Isabel, na esperança, na maior felicidade de que tudo ia dar certo. Meu Deus, agora sim, agora sim a nossa filha vai fazer todos os procedimentos dela e a gente vai pra casa. Eu não vi a hora de ir pra casa. Estela chegou no Santa Isabel e 2 dias depois Estela tava com a barriga desse tamanho, de inchada novamente. Os médicos de lá começaram a dar antibiótico, e não faziam nada, e falaram assim, se perfurar o intestino, porque faziam raio-x e via que era a alça do intestino que estava inchada, e aí se o intestino perfurasse, iriam ter que fazer cirurgia. Eu orava a Deus para não fazer cirurgia, mas um certo dia, eu nem tava lá, minha sogra que dormiu lá com ela me liga falando que o intestino de Estela tinha perfurado, ou seja, o cocô do intestino, o intestino tinha se rompido e o cocô tinha saído pro estômago. Ou seja, ela entrou em estado grave e foi para o centro cirúrgico com urgência. Quando o médico saiu, a gente orava para ele dar uma notícia boa. E o médico, o cirurgião, disse pra gente, explicou tudo lá. E disse que tinha feito uma ileostomia em Estela. Porque Estela tinha perdido 20 centímetros do intestino dela. Porque essa parte do intestino já estava necrosada. E Estela estava com uma doença, né, chamada enterocolite necrosante. Parte do intestino dela que foi retirado já estava necrosado. E não poderia ser grudado uma parte na outra. E com a perfuração, né, do intestino ficou tudo pior. Ela ficou mesmo em estado grave. E essa ileostomia, ele coloca as 2 pontas, porque tirou o intestino, então ele tem as 2 pontas. Em vez de grudar uma ponta na outra, ele pegou essas 2 pontas e colocou para fora da barriga. Ou seja, ela, a partir daquele momento, ela ia começar a fazer cocô pela barriga, porque o intestino estava para fora. E assim, ela ficou muito tempo. Ela até melhorou, depois foi estubada, tirou o tubo, porque ela teve que ser entubada. Foi estubada e foi melhorando. Como a ileostomia não absorvia ali, como o intestino dela não absorvia todos os nutrientes, então o cocô dela ficava muito ralo. E assim, fez uma ferida enorme assim ao redor da barriga. Uma ferida enorme porque o cocô era ácido demais e machucava. Então com isso ela começou a desidratar.
perder muito líquido. E ela foi emagrecendo, 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 ficando só os ossinhos. Ela ficou muito magra e assim, a ileostomia era reversível, né? Poderia reconectar as duas partes do intestino, mas com 6 semanas. Só que Stella não aguentaria chegar a 6 semanas. Então eles fizeram a reconstrução com 4 semanas, depois de um mês. Exatamente depois de um mês, eles levaram Stella para o centro cirúrgico para reconstruir as duas pontas. Ou seja, costurar uma ponta na outra, botar pra dentro e costurar do lado de fora, né? Normal. Porém, a primeira cirurgia de Stella não deu certo. Ela fez essa cirurgia no dia 4 de janeiro. A ileostomia ela fez antes, não me lembro a data. Então ficou um mês, aí no dia 4 de janeiro reconstruiu. Porém, 4 dias depois, no dia 8 de janeiro, o intestino dela soltou, descosturou. E teve que levar ela novamente para o centro cirúrgico. Nesse dia 8, quando ela voltou do centro cirúrgico, estava tudo bem. Ela tinha vindo até estubada. O cirurgião tinha dito que a cirurgia tinha sido um sucesso e tudo, e correu tudo bem. Porém, algumas horas depois, ela teve uma parada cardíaca de 5 minutos. E assim, foi um momento muito desesperador. Daí ela voltou da parada. Porém, ela não voltou mais a mesma. Ela voltou diferente, já voltou com o olho torto, ficou vesga. E ela tinha espasmos. Ela tinha espasmos assim, sabe? E daí com tomografia, com ressonância, com os exames, descobriram que ela estava com uma lesão grave no cérebro. E que ela não ia ser uma criança normal mais. Aquela parada de 5 minutos tinha danificado a maior parte do cérebro dela. E que muitas coisas como respirar, comer, sugar, ela não ia saber mais. Como é que a criança não vai saber respirar? Se é o fundamental, né, para a vida. E ela ia ter dificuldade para isso por causa da lesão grave no cérebro. Voltando à cirurgia da barriga, no dia 8 ela fez. Porém, novamente o intestino se rompeu. E ela teve que ir novamente para o centro cirúrgico no dia 13 de janeiro, 5 dias depois. Mais uma nova cirurgia e cortando no mesmo lugar. Aí passou uma semana, quando tentaram estubar ela, no outro dia, o intestino perfurou de novo, rasgou de novo lá. E novamente ela foi para o centro cirúrgico no dia 20 de janeiro. Ou seja, no período de 4 até 20 de janeiro, ela foi para o centro cirúrgico 4 vezes. E sempre cortava no mesmo lugar. E ela ficou com uma ferida assim enorme por causa, né, de tantas aberturas no mesmo lugar. Dessa vez aí, não precisou mais ir. Porém, como a cada cirurgia acabava tirando um pedacinho do intestino dela, ela ficou com o intestino curto. E ela ficou com diarreia crônica. Ela fazia 5, 6 cocôs por dia. E líquido. Então assim, o bumbum dela só vivia assado. O bumbum dela só vivia vermelho. Com ferida aberta. Com ferida mesmo, aberta. Todo esse processo pra gente, eu não tô nem contando pra vocês o sentimento que eu tive em todas essas coisas. Eu conto mesmo a história. Ah, sim, no período da ileostomia, eu acabei esquecendo de contar. No período da ileostomia, ela foi pro centro cirúrgico fazer o cateterismo cardíaco, porque ela já estava melhorzinha. Como eu falei, ela já estava ficando melhorzinha e conseguiram fazer o cateterismo dela. E ela passou a respirar sem o medicamento, sem o Prostin. E pra gente foi uma felicidade, porque o nosso objetivo de transferir Stella para o hospital era fazer esse cateterismo cardíaco. Porém, foram surgindo essas outras coisas, né, da enterocolite. Daí, como Stella não ia precisar mais de cirurgia cardíaca e nenhum outro tipo de cirurgia, ela foi transferida da UTI cirúrgica, que era onde ela estava, para a UTI clínica. E aí foi onde começou realmente o nosso inferno. O inferno na nossa vida começou na UTI clínica. Lá, Stella foi muito negligenciada. E assim, a gente correu atrás de tudo, assim, eu briguei com coordenação de enfermagem, briguei com coordenação de médicos, eu fui pra diretoria, sabe? Eu fiz muita coisa
por causa das coisas que eu vou contar pra vocês agora. Lá, Estela foi entubada, porque da última vez que ela fez a cirurgia, ela não conseguiu mais ser entubada. Então a Estela acabou ficando entubada uns 2 meses. 2 meses entubada. Então assim, muito tempo pra criança. E assim, com um problema neurológico muito grave. E a neuro, de lá do hospital, veio falar com a gente que ela ia ter que fazer traqueostomia e fazer gastrostomia. Porque tanto pelo tempo que ela estava entubada, não ia conseguir respirar sozinha, quanto pelo problema neurológico. Daí, né, eu desabei, porque eu não queria minha filha assim. E, nossa, pra mim era o fim do mundo ver minha filha com traqueostomia ou com gastrostomia. Só que a gastro ela não ia poder fazer, justamente porque ela ainda não estava comendo plenamente. Minha filha ficou muito tempo sem comer direito. Ela ficou em jejum várias vezes, porque aí foi aparecendo coisas. Gente, apareceu quilotórax, encheu o pulmão de água, porque muito tempo entubada. Pulmão com derrame na pleura, quilotórax. Aí o quilotórax você não pode comer gordura. Então assim, meu leitinho que eu tirava pra ela, já era, não podia mais. Até porque ela estava com suspeita de APLV no início, desde o início, eu só comia coisas sem leite para poder dar o leite para ela. Mas mesmo eu comendo coisas sem leite, tinha também a questão da própria gordura que eu produzia no meu leite. Então eu já não podia dar mais para ela. Então assim, tudo foi desmoronando. A única relação que eu tinha com minha filha, ela não podia amamentar, não podia pegar no meu peito. A única relação que eu tinha com ela era tirar o leitinho para ela poder tomar pela sonda, para ela poder engordar. E isso eu não ia poder dar mais para ela. Ela ficou tomando assim por muito tempo somente 5 ml de leite hidrolisado, que é um leite que não tem nada de lactose, nada de proteína da vaca, nada. E assim, aí foram surgindo muitas coisas, ela não conseguiu ser estubada mais, ela não conseguia ficar sem respirar fora do respirador mecânico. Daí eu aceitei fazer a traqueostomia. É um procedimento simples, rápido e que melhorou um pouco a vida dela, porém ela ainda estava entubada. Geralmente crianças que ficam entubadas com respirador mecânico, né, correm de ter muitas complicações no pulmão. E ela começou a ter. Os médicos da torácica, eles sempre iam lá para colocar dreno nela, para poder drenar aquele líquido do pulmão, porque tinha água na pleura e tudo, então eles sempre drenavam aquele líquido. E sem falar no tanto de infecção que ela pegou. Estela não podia ficar sem acesso, que 1 semana depois surgiu uma bactéria nova. Estela pegou várias bactérias, inclusive a KPC, que é uma bactéria bem resistente e que foi inclusive para o coração. Ela ficou com endocardite, porque a bactéria se alojou no coração e lá ficou. Aí ela teve que fazer 42 dias de antibiótico. E quando terminou o antibiótico, os médicos chegaram para mim e disseram: mãe, Estela não tem mais onde pegar acesso. Estela está com falência venosa. E eu, meu Deus, e agora? Se minha filha não tomar antibiótico, ela vai morrer. Eles não podiam fazer mais nada, eles olhavam para mim. Não podiam fazer nada. Aí Estela começou, Estela terminou de tomar os antibióticos, porém a médica resolveu tirar o acesso. Até porque já estava bem velha, eu acho que até já estava perdendo e tudo. Daí ela falou assim: olha, Darcy, você sabe o que é que significa isso, né? E eu, o quê? Então, como ela não tem mais acesso, se ela tiver qualquer parada, se ela tiver qualquer coisa, a gente não vai poder fazer nada. Imagina o vídeo médico que sua filha não tinha mais jeito. Que sua filha que eles não podiam fazer mais nada por ela, só manter. Depois de um tempo, ela só foi ficando pior. Até porque teve um acesso mesmo, que eu acho que foi também uma das causas. Pegaram um acesso axilar, um cirurgião pegou um acesso axilar em Estela. E esse acesso, acho que ele perdeu. E o braço de Estela começou a inchar, ficar duro. E eu acho que os antibióticos não estavam sendo administrados ali de forma correta, não estavam indo para ela. Foi por isso depois também que surgiram novas infecções, novas bactérias. Se ela ficou com um braço que assim, você tocava no braço dela assim, levantava um pouquinho, ela abriu uma cara, não era de choro, era de desespero. Era uma cara assim que não é de uma criança normal chorando, sabe?
Acho que de tanta dor que ela sentia, tocar naquele braço pra ela era como se estivesse dando uma facada nela. E a gente só falando para os médicos tirarem o acesso, trocar. Ah, mas ela é muito difícil de acesso e não sei o quê. Eu, doutora, mas de qualquer forma, se perder, vai ter que pegar outro. E ela tá sentindo muita dor. Se ela tomava morfina, todos os sedativos, e não passava a dor dela. Até que realmente eles viram no raio-x que o acesso tinha perdido e tirou. Porém, quando tirou esse acesso, ela não mexia mais o braço. Ela perdeu o movimento do braço. Foi do braço esquerdo. Ela tinha perdido o movimento. E isso foi uma irresponsabilidade muito grande dos médicos, porque a gente falava o tempo todo, pedia, perguntava se não tinha mais alguma solução, e eles não queriam fazer nada por ela. Por isso que eu tô falando que eu briguei, que eu fui na coordenação de enfermagem, depois eu fui na coordenação de médicos, para poder relatar isso, porque, gente, como é que pode... Os médicos estavam vendo que ela estava com o braço muito dolorido e mesmo assim eles deixaram, sabe? E aí depois disso aí também ela estava até ficando sem o tubo, ficou uma semana sem o tubo, respirando sozinha, com VNI, com a Venturi, com a máscara de oxigênio. Porém, né, com tanta infecção vindo de uma vez só, a hemoglobina dela caiu, as hemácias, tudo assim, sabe? Ela piorou de vez e não saiu mais do tubo, aí foi que teve que fazer a traqueostomia. Eu tenho quase certeza que ela não enxergava mais. Ela tinha os olhinhos assim um pouco tortos. E você fazia assim, ela não via. Você podia colocar o dedo no olho dela, que ela não piscava. Então assim, ela já estava tão debilitada, tão sofrida, que eu não sabia mais se eu queria que ela vivesse daquele jeito. Porque os médicos só desenganavam. Os médicos só diziam que ela não ia ser mais uma criança normal, que ela ia ser uma criança deficiente, que não sabia se ela ia andar, se ela ia comer, que ela ia ser dependente pro resto da vida. Quanto tempo de vida não sabemos. Da traqueostomia. Eu acho que se ela saísse do hospital, ela não ia viver tanto tempo. Eu não sei como é que ia ser, mas ela tava sofrendo tanto que assim, eu sofria por ela. Eu sofria mais por ela do que por mim. E foram 5 meses nessa luta. Não evoluía mais de maneira alguma. Não podia mais colocar dreno nela para tirar a água do pulmão, porque fazia os raios-x e via que ela tava com água no pulmão, água na pleura. E os médicos diziam que não podia fazer mais nada. Já estava sem acesso, não podia fazer mais nada. Então, a gente estava ali só esperando ela morrer mesmo. A minha câmera descarregou. Eu vou continuar contando a história aqui pela câmera do celular. Então, quando foi no final de março, a saturação de Estela já começou a cair. Ela já não evoluía, não tinha mais nenhuma melhora, os médicos já tinham desenganado ela. E quando a saturação dela começou a cair, eu percebi que ali já era o início do fim. E eu só chorava, me desesperava. Tinha medo de perder ela, porém, com todo aquele sofrimento, eu já pedi a Deus para fazer a vontade dele. Que fosse a vontade dele. Que se ele quisesse curar minha filha, que ele curasse. E se ele quisesse levar também, que ele levasse. Eu chamei a médica para falar da saturação. Falei, doutora, a saturação dela já tá caindo muito. Daí ela foi pro meu lado e se ajoelhou e falou assim, Gracicleia, você sabe o que isso quer dizer, né? E eu não sabia falar nada. Ela, para ser muito sincera, eu acho que Estela tem poucos dias aqui com a gente. E assim, eu só começava a chorar, né? Porque ela já estava profetizando a morte da minha filha. E eu falei, se Jesus quiser, Ele salva. Se Jesus quiser, Ele cura. Se meu Deus quiser, Ele cura. Mas que o Senhor faça a vontade dEle. Daí eu liguei pro meu marido chorando, dizendo que a médica tinha me dito. Ele e minha sogra vieram correndo pro hospital. E, assim, essa noite que a gente passou no hospital, passou nós 3 no hospital, eles deixaram a gente ficar no hospital.
porque era como se fosse já a despedida. Eles sabiam que Estela estava próximo de partir e nos deixaram ficar lá os três dentro do leito, que só pode ficar uma pessoa. A gente passou uma noite assim muito angustiante. Cada aparelho que tocava a gente assustava, a gente não conseguia dormir, às vezes a gente cochilava e assustava com alguma coisa. Olhava pra ela e ela assim já tava bem, ela tava assim bem parecendo que nem tava mais no corpo, sabe? Ela já tava assim muito estática. E de manhã assim a gente começou a pegar ela no colo. A minha sogra ficou com ela no colo e minha sogra só chorava. Eu já tava bem anestesiada de choro. E a minha sogra só chorava com ela no colo. E ela já estava ficando muito roxinha e a saturação só caindo. A saturação baixava para 50, para 40, para 30. A saturação caiu tanto que chegou assim a ficar 4, 3 de saturação, 3% de saturação, sabe? E ela estava ficando com as mãos e os pezinhos roxos. E eu tinha certeza ali que o cérebro dela já tinha sofrido bastante. Eu acredito que ela já não tinha mais nem consciência que estava ali. E meu marido olhava pra ela e falava assim, amor, ela já não tá mais aqui. Falava assim, amor, ela ainda tá de olho aberto, ela ainda tá viva, o coração tá batendo. Mas a gente já sabia que ela não tava. Porém, eu sempre tinha ali na minha mente, se for da vontade de Deus, ele vai fazer um milagre. Mas eu deixo nas mãos dele. Daí minha sogra ficou um tempão com ela no colo e aí eu falei assim, deixa eu pegar ela um pouco no colo. Quando eu peguei ela no colo, os aparelhos começaram a apitar mais ainda, porque parecendo que ela já estava, não aguentava mais nem se mexer, ela não aguentava mais que nem pegasse nela. E pouco tempo depois que ela foi pro meu colo, os batimentos cardíacos começaram a cair demais. Já estavam caindo antes, mas os batimentos cardíacos já estavam caindo muito, sabe? Depois que ela foi pro meu colo, eu vi lá 30, 20, 10, 5 de batimento cardíaco, depois 0. Quando apitou assim 0, que eu olhei pra ela, já tinha ido. E assim, na hora que eu vi apitando ali que deu 0 de batimento cardíaco, eu soltei um grito assim, sabe, de desespero e comecei a chorar. Então que a enfermeira tava do meu lado, calma, calma, porque eu acho até pra não assustar as outras mães que estavam lá, mas a gente não consegue se controlar. Um filho morrer no colo da gente não é uma coisa simples. Foi o pior momento da minha vida. O melhor foi o nascimento dela, que eu pude ver ela. E o pior foi ela morrer nos meus braços. E daí que depois que ela morreu, aí meu marido e minha sogra pegaram ela no colo, ficaram lá falando com ela. A médica queria que eu enfeitasse ela. Você quer fazer isso? Você quer fazer aquilo? Eu falei, eu não quero fazer mais nada. Eu não quero, minha filha não tá mais aí. Isso aí é o corpo dela. Eu não quero enfeitar, eu não quero botar laço, eu não quero botar nada. E aí, eu não sei se aquele momento foi um momento de desespero, sei lá, um desespero muito grande ou de alívio. Porque assim, ao mesmo tempo que eu tava desesperada, porque eu tinha acabado de perder minha filha, mas tava com alívio por ela não estar mais sofrendo, por ela já ter descansado, porque o que ela passou, o que eu contei pra vocês, assim, às vezes eu posso até ter deixado de contar alguma coisa, porque assim, foi muita coisa que aconteceu com ela, muita coisa assim. Cada dia era uma coisa ruim que acontecia com ela, cada dia era... E fora as manipulações das enfermeiras, dos médicos, imagina tirar sangue o tempo todo, eu não tinha coragem de ver tirando sangue em ninguém. Na minha filha eu vi tanta coisa, eu vi entubando ela, eu vi tirando sangue, eu via fazer procedimentos assim de aspiração da tracostomia, do tubo, e ela se desesperava, assim, sabe? E eu não podia fazer nada. Então assim, o meu psicológico está muito abalado pelas coisas que eu vi ali. Por isso que, mesmo que eu sinta saudade dela, mas eu também sinto alívio por ela não estar mais aqui sofrendo naquele hospital. Eu não sei se ela ia sair de lá bem, não sei se ela ia viver muito tempo depois que ela saísse do hospital, porque ela já estava muito mal. Tanto que depois que ela morreu, a gente ficou esperando. Meu marido já foi logo
resolver as burocracias, resolver as coisas. A assistente social já veio falar com a gente e tudo. A gente foi no necrotério, deixou ela lá. E assim, eu acredito que eu fui forte. Apesar de ter sido um trauma muito grande, eu acredito que eu fui forte. Por quê? Eu não sei se eu ia ter coragem de ver ela no necrotério, mas mesmo assim eu fui. E vi ela lá, toda durinha, já toda branca. E vi a mulher vestindo ela, a mulher da funerária vestindo ela, manipulando ela o tempo todo. E a gente foi escolher caixão, eu não consigo nem... E daí teve o velório dela. Minha mãe, minhas tias, minhas irmãs vieram, a família do meu marido também. E eu não chorei no velório. Eu acho que eu já tinha chorado tanto aqueles 5 meses no hospital com ela, e chorado na metade da gravidez toda, que eu acho que eu não tinha mais nem lágrima pra chorar. O sofrimento veio depois, né? A negação, aquelas fases do luto, veio depois que eu comecei a sofrer dentro de casa, sozinha, dentro do berço, dentro das roupas. E agora que eu fico contando a história. Eu pensei em gravar o vídeo porque eu conto a história pra todo mundo e eu não choro assim. Acho que é porque eu não me aprofundo muito. Mas eu gosto de conversar, eu gosto de falar sobre isso, porque eu acho que eu desabafo, eu me alivio mais quando eu falo. Porque tem gente, né, que quando passa por uma perda, prefere ficar isolado. Eu fiquei isolada no início. Não queria falar com ninguém. Mas tem gente que não quer falar nunca sobre o assunto. E eu falo. Eu falo porque depois eu fui procurar um monte de testemunho na internet, no YouTube, sobre mães que perderam filho. E vi muito caso. Então, assim, eu queria contar o meu para ajudar também outras pessoas. Porque, assim, a gente pensa que a gente tá sozinha quando a gente perde um filho. A gente pensa que só acontece com a gente, que não acontece com mais ninguém. Mas aí, assim, pesquisando isso, eu vi que muitas mães passam por isso. E, assim, a gente acaba encontrando um conforto. E o meu vídeo é mais pra isso, é pra tentar ajudar mães que também perderam filho. E eu espero um dia contar um milagre pra vocês. Eu espero um dia chegar aqui e dar um testemunho de um milagre. Apesar de tudo isso que aconteceu já ter sido um milagre. Porque assim, eu não sou mais a mesma mulher de um ano atrás. Eu mudei. Eu acredito ter mudado pra melhor. Então, sabe aquela música da Extra que fala "O milagre sou eu"? Então, ela também perdeu um filho. E assim, ela é muito crente, ela orava. E mesmo assim o filho dela faleceu. E ela disse que Deus disse pra ela que o milagre era ela. O milagre não ia ser do filho, ia ser ela. Eu acredito que nós, mães, que perdemos um filho, que o milagre seja a gente mesmo. É a nossa força, a nossa fé. E assim, eu me aproximei muito mais de Deus do que eu era antes. Muito mais, muito. Eu quero gravar mais vídeos sobre isso, sobre essas experiências, mas por enquanto eu queria deixar esse vídeo aí registrado para vocês. A minha Estela veio e ela brilhou muito. Ela mudou a vida de muitas pessoas, não só a minha. Todo mundo no hospital se encantava com essa menina. E tenho certeza que ela não veio para essa terra em vão. Ela veio cumprir uma missão comigo, né? Eu fui escolhida para cumprir essa missão com ela. Deus me escolheu para cumprir essa missão com ela. Me escolheu meu marido, escolheu minha sogra, escolheu minha família para passar por isso. E ela veio, cumpriu e se foi. E hoje eu tenho mais consciência disso. No início eu ficava muito perguntando o porquê, mas a gente vai entendendo alguns propósitos de Deus na nossa vida. Eu quero muito seguir em frente, eu quero muito retornar à minha vida. Claro que eu não vou superar nunca, mas eu quero conviver, eu quero aprender a conviver com isso. E ter alegrias na minha vida. Porque eu sei que Deus não vai nos desamparar. Nenhuma mãe que perde um filho, Deus não desampara. E é isso.
Eu vou finalizar por aqui porque o vídeo já tá muito grande. E depois eu gravo outros vídeos pra vocês. Um beijo.